subi pelo Neguebe e penetrai na região montanhosa. Vede a terra, como é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Como é a terra em que habita, se boa ou má, como são as cidades que habita, se acampamentos ou fortalezas. Como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Sede corajosos e trazei do fruto da terra. Esse era o tempo das primeiras uvas. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele está dentro de um contexto em que o povo de Israel havia chegado às portas da terra prometida, após 4 anos de servidão egípcia, e também de uma jornada longa e cansativa pelo deserto, mas uma jornada milagrosa, porque muitos milagres aconteceram ali, e um dos milagres mais notáveis foi o maná que descia do céu. Ali no Salmo 78, versículos 24 e 25, faz uma referência a esse maná, quando diz que Deus fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Então, embora seja o final de uma jornada, embora uma jornada bem difícil, mas uma jornada cheia de milagres, porque Deus havia operado, não só dando maná, mas outros milagres aconteceram ali. Não é o nosso objetivo aqui falarmos desses milagres. Agora era a hora de dar o passo final. Porém, eles precisavam fazer uma missão de reconhecimento. E nos versículos que nós lemos, nós observamos Moisés dando instruções bem claras de como eles deveriam fazer esse reconhecimento. O que eles deveriam observar? A terra e o povo. Agora, há uma chave aí muito importante que nós observamos no versículo 20, quando a Bíblia fala que Moisés disse: sede corajosos e trazei do fruto da terra. Ou seja, não era apenas trazer um relatório militar ou trazer um relatório de observâncias, mas eles estavam empenhados numa missão. E eles deveriam trazer alguma coisa, não apenas os dados, mas algo que representasse as promessas de Deus, que era esse fruto que Moisés ordena que eles trouxessem. Hoje também nós somos enviados para observar territórios que Deus coloca diante de nós. Como crentes, nós estamos inseridos no mundo, e neste mundo há terrenos que nós estamos pisando. Eu não estou falando de terrenos físicos, mas estou falando de coisas espirituais, que podem ser novos desafios, podem ser novas oportunidades, podem ser novos chamados e tantas outras coisas que Deus pode estar colocando diante de nós para que possamos reconhecer esses territórios e, ao observarmos esses territórios, nós podemos então avançar em fé ou recuar de medo, como aconteceu com alguns aqui, que não deve ser o meu caso, não deve ser o seu caso. Então vamos colocar aqui 3 pontos na mensagem desta noite para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. O primeiro ponto é a instrução. Versículo 17 fala que Moisés os enviou para observar a terra, dizendo: subi pelo Neguebe, penetrai a região montanhosa. Aí ele continua e fala assim: vede a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Então aqui estava uma instrução clara e precisa do que eles deveriam fazer. Moisés não pede aqui, irmãos, um olhar superficial, mas uma observância bem minuciosa de toda aquela situação, de todo aquele território. Alguns pontinhos aqui. Primeiro, eles deveriam observar a terra. Como era essa terra? Era estéril? Era produtiva? Era boa? Era má? Ele pede uma avaliação objetiva da provisão daquela terra e do potencial daquela terra. Ele também fala que eles deveriam observar o povo da terra.
como era aquele povo, se era um povo fraco, poucos ou muitos. Ou seja, ele pede aqui uma análise realista dos obstáculos e da oposição que eles iriam enfrentar. Muitas vezes a coisa pode ser boa, mas não é fácil para chegar lá. Então, é mais ou menos assim, a terra é boa, mas há obstáculos. Vocês vão verificar quais são esses obstáculos. Outra coisa, eles deveriam observar as cidades. Como seriam essas cidades? Seriam acampamentos abertos, acampamentos pequenos, ou fortalezas bem fortificadas? Isso revela o quê? O nível de organização e defesa do inimigo. Então a gente observa que Deus muitas vezes nos chama não para um otimismo cego, nem para um pessimismo paralisante. Ele nos chama para fazer uma avaliação sábia e realista de tudo aquilo que nós podemos enfrentar no nosso trabalho na obra de Deus. Porém, devemos estar sempre predispostos com aquela certeza de que Ele já garantiu a bênção. Podem ter tantos obstáculos, tantas dificuldades, mas Deus garantiu a bênção. Deus havia dito por várias ocasiões que aquela terra seria deles. Um desses exemplos está em Josué 1:3, quando Deus falou o seguinte: todo lugar que você pisar, ou que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Aqui é uma mensagem dirigida a Josué, mas lá atrás a mesma mensagem já havia sido dada para Moisés. Irmãos, em nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós também estamos pisando territórios. Territórios que precisamos avaliar para não cairmos em ciladas. Precisamos verificar a realidade dos desafios que nós enfrentamos a cada dia. Ter um olhar clínico, um olhar realista. Não podemos superdimensionar as dificuldades, mas também não podemos desmerecer as dificuldades. É mais ou menos isso. Nós precisamos verificar as realidades, ou a realidade, melhor dizendo, das promessas de Deus. Se há promessas específicas na palavra que Deus nos garante vitória, ou se não, ou se nós estamos indo por conta própria, e se for assim, com certeza estaremos perdendo nosso tempo e não conquistando nada, pelo contrário, apanhando muito do próprio inimigo. Segundo ponto da nossa palavra nessa noite, a ordem. Versículo 20 fala assim: veja como é a terra, se fértil ou estéril, se há nela árvores ou não. Sede corajosos e trazei do fruto da terra. E aí termina o texto dizendo: e era o tempo das primeiras uvas. Bem interessante esse texto aqui. Aqui nós temos o cerne da missão. Ou seja, eles deveriam primeiramente ser corajosos. Nenhuma pessoa pode avançar na obra de Deus se não for corajoso, se não for destemido. Eles deveriam ter uma posição correta do que iriam enfrentar, mas não com medo, não com covardia. É isso que sugere aqui a palavra de Deus. Havia gigantes naquela terra, e gigantes assustam. Isso em qualquer situação, esses gigantes nos assustam. É preciso coragem para não permitir que esses gigantes possam ofuscar a nossa vida em Deus, possam atrapalhar a nossa fé. Para isso é preciso muita coragem. Outra coisa interessante que Moisés fala: deveriam trazer do fruto da terra. Essa ordem, ela é bem significativa aqui. Ou seja, Moisés estava querendo que eles trouxessem uma prova da fertilidade daquela terra. Não era só observar, vocês têm que trazer alguma coisa para mim saber o que tem lá de produtivo. É interessante que lá atrás, Deus já havia dito sobre essa terra algo interessante. Quando ele fala com Moisés, que Moisés deveria ser o libertador do povo judeu lá no Egito, ele fala o seguinte: eu desci para livrá-lo, falando do povo, da mão dos egípcios, e para fazê-los subir aquela terra, uma terra boa e larga,
uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:8. Ou seja, aqui está uma característica, uma terra que mana leite e mel. Não significava que tinha leite e mel apenas lá, mas uma terra altamente produtiva. Por quê? Porque mel era sinônimo de alimentação muito boa. E leite muito mais. Então, quando há essa expressão, terra que mana leite e mel, ou seja, Deus está falando de uma terra altamente produtiva, mas Moisés queria uma prova. Moisés não estava contente apenas com aquilo que Deus tinha transmitido lá atrás. E eles foram e constataram que, de fato, a terra era produtiva. Números 23, 13 e 17 fala assim: fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olha aí, não somente constataram ali a realidade da promessa, mas também trouxeram uma evidência física das promessas, ou das promessas de Deus, ou das benesses daquela terra. No versículo 20, fala assim: esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias os dias das primeiras uvas, ou das primícias das uvas. É interessante esse texto. Eles são enviados exatamente no tempo em que a terra estava produzindo, em que havia fruto com abundância ali. Irmãos, em qualquer situação desafiadora que nós enfrentamos como filhos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, ser corajosos. Ser corajosos e buscar aquilo que nós fomos designados para buscar. Muitos crentes perdem bênçãos por causa de covardia, porque não querem fazer aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Ou seja, nós não podemos nos fixar nos gigantes. Tem crente olhando para gigante, quando deveria olhar na promessa de Deus, porque a promessa é maior do que o gigante. Aquilo que Deus prometeu, não há gigante que possa tomar nas nossas vidas. Nós precisamos atentar para a fidelidade de Deus. Se Deus prometeu, com certeza Ele vai estar fazendo na nossa vida aquilo que Ele prometeu. A uva, ela tem algo interessante aqui, ela simboliza a prova de que a promessa de Deus é real e de que essa promessa de Deus é abundante. Mais adiante um pouquinho eu vou falar do tamanho desses cachos aqui, tá? E agora no terceiro ponto eu vou colocar que a execução da tarefa que tem a ver com essa colheita. O texto diz o seguinte: eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebrom, onde viviam Ainã, Sesai, Talmai, descendentes de Enac. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Ou seja, os espias, eles receberam aquela tarefa e agora estão executando a tarefa. Eles obedeceram toda a parte técnica. Subiram, fizeram as observações, olharam as cidades, entraram em Hebrom, que era uma das cidades mais importantes de lá, colheram um magnífico cacho de uvas ali em Escom. Os versículos 23 e 24 falam exatamente dessa colheita. Diz que quando eles chegaram ali no vale de Escol, cortaram um cacho do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. E aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Gente, esse local, Vale de Escol, significa exatamente Vale do Cacho, porque recebeu esse nome, aquela região, aquele vilarejo, exatamente por causa dos cachos de uvas tão grandes que ali produziam. E a tal ponto que, conforme você viu no texto, foram precisos 2 homens para carregar esse cacho de uva. Não sei que tamanho de cacho que era esse, mas colocaram esse cacho numa vara e 2 homens, um de cada lado, para carregar aquele cacho de uva, tanto grande que ele era. Isso, irmãos, veio servir a prova
da bênção de Deus, da riqueza que Deus estava dando nas mãos deles, que era aquela terra produtiva. Bom, agora vamos entrar num ponto interessante da nossa palavra. No capítulo 13, termina essa inspeção, e no capítulo 14 tem uma tragédia. 10 espias trouxeram um relatório totalmente negativo, centrado apenas nos gigantes que habitavam aquela terra. Veja Números 13, 33, que fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Esses espias se sentiram inferiores e com grande medo. Consequentemente, a congregação dos filhos de Israel, o povo de Deus, foi contagiado e passaram a sentir terror também diante dos inimigos da terra. Lá havia gigantes assustadores. O que é interessante é que fala de um gigante que era chamado Enaque, que era pai desses gigantes. Era uma família de gigantes. Cita até nome de 3 deles, Sesai, Ainã e Talmai. E esses gigantes, eles eram chefes de clãs ou chefes tribais que habitavam principalmente ali em Hebrom e também em outras áreas próximas a essa cidade de Hebrom. Como já disse, Hebrom era a cidade mais importante ali. E eram homens de grande estatura, poderosos, homens de batalha, homens de guerra. Era de causar medo mesmo. E não há, vamos dizer assim, se a gente pensar que esses 10 espias estavam com medo, é possível que eu também, se estivesse lá, teria medo, você também tivesse medo. Mas 2 desses espias tiveram uma percepção totalmente contrária. Eles trouxeram um relatório positivo, um relatório centrado em Deus. Esses 2 espias são Josué e Calebe. No capítulo 14, versículo 9, veja o que eles falam: não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha que posição totalmente diferente. Enquanto os outros se sentiam como gafanhotos, né, que podiam ser pisados, massacrados por esses gigantes, Josué e Calebe não. Josué e Calebe têm uma posição de que em Deus nós vamos vencer, nós vamos derrubar esses gigantes, nós vamos acabar com essa geração de gigantes da terra. Irmãos, a diferença entre esses espias não estava nos dados coletados. Todos eles viram gigantes, todos eles viram e colheram as uvas, mas a diferença estava no modo como eles interpretaram os dados ou os fatos. Os 10 espias focaram nos gigantes, focaram nas impossibilidades. Josué e Calebe viram os gigantes como oportunidades de vitória. Veja como a nossa mente pode ter percepções diferentes. Muitas vezes nos centralizamos também nos gigantes, quando a gente deveria nos centralizar em Deus. Deus é maior do que qualquer gigante. Foi isso que fez com que Davi vencesse Golias. Porque se Davi olhasse para Golias com os olhos carnais, com os olhos físicos, ele não teria enfrentado Golias. Mas ele mesmo disse: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou acabar com a sua vida. E realmente acabou. Por quê? Porque não foi a estratégia de guerra de Davi, não foi porque Davi era guerreiro, nada disso, mas porque Deus estava com ele e Deus deu a estratégia de vitória. Como interpretamos as realidades que nós observamos? Isso é muito importante. Eu quero já ir concluindo, dizer o seguinte, que a missão dos espias nos ensina que Deus sempre nos enviará para terras que precisam ser espiadas. E essas terras, muitas vezes, elas vão além da nossa capacidade. Mas é nessas terras que alojam as promessas de Deus. Às vezes você está numa situação, você olha diante de você algo que parece intransponível. Parece que se você entrar, você vai perder.
Mas quando a gente foca em Deus, quando a gente tem certeza de que Deus está nos conduzindo, então aquilo que parece ser um gigante, aquilo que parece ser algo tremendo, acaba se tornando fácil de ser manuseado nas nossas mãos. Por quê? Porque Deus é que deve dirigir os nossos passos. Para tanto, vamos pensar o seguinte: Deus nos dá instrução clara para avaliarmos. Ele não pede que a gente vá como louco para cima das coisas, não. Às vezes Deus coloca situações para que você pense, para que você ore, para que você tenha um tempo de reflexão. Por isso eles foram espiar a terra. Deus poderia ter dito: chega lá e entra lá. Eu dei essa terra para vocês. Não, tinham que espiar, tinham que ver que estratégia que eles iam utilizar. As nossas estratégias, elas precisam ser calculadas. Mas a gente tem que ter convicção de que Deus está nas nossas estratégias. Ele ordena coragem, ou seja, covardia não dá certo. Esse negócio de crente covarde não vai dar certo. Eu me lembro de um irmão que tinha aqui na igreja. Uma vez a gente foi expulsar o demônio de uma pessoa, ele saiu em ventania, foi embora. Falei: não me chama para expulsar demônio, que eu morro de medo. Falei: você já está sendo derrotado antes do confronto. Como é que um crente vai ter medo de demônio? Se Jesus é maior, eu não tenho que ter medo de demônio. Mas eu disse para ele: não adianta você ir mesmo, porque você vai ser derrotado por causa do terror, do medo que ele tinha de demônios. Nós não temos que temer, porque Deus é maior do que nós. O que vai definir o nosso destino não é o tamanho do desafio, mas é o tamanho da nossa fé. É o quanto de fé nós temos. É a nossa capacidade de analisar os desafios, crer que Deus é poderoso e suficiente para nos ajudar a vencê-los, é que vai determinar a nossa vitória. Então, que Deus nos abençoe. Essa é a palavra que eu quero deixar com vocês nessa noite. Eu vou chamar o Leno para vir orar. Vamos nos colocar de pé. Nós estaremos nessa oração, viu, Leno, colocando, pedindo para Deus, a gente vai concordar com o Leno, que Deus mande chuva para a nossa cidade, né? A gente vê chover em volta, e Viradouro não chove, dá uns pingos, a gente fica olhando para o céu, né? Nós precisamos de chuva. Então, nessa oração, a gente vai estar, além de orar por nós, orar pela aplicação da mensagem. Se tiver algum enfermo também, levanta a mão, vamos orar pelos enfermos nessa oração. Mas orar também pedindo chuva, que Deus lembre da nossa cidade. Não aquelas chuvas de destruir tudo, não. Aquela chuva calma, mansa, que venha molhar a terra com abundância, né? Aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome. Oh, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, te adorando, te buscando, Senhor, e ouvindo da tua palavra, Pai, cantando louvores a ti, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Deus amado, traz chuva para nós, Senhor. Chuva física, chuva de bênçãos nas nossas vidas, Pai. Mas chuva para a nossa terra, Senhor. Para molhar o nosso solo, Pai. Para que os plantios venham, Senhor, crescer, Pai. Para que as nossas culturas, Senhor, que a gente tem aqui no derredor, Pai, venham, Senhor, produzir, Pai, e a gente venha ter emprego, Senhor, porque muitos de nós, Senhor, trabalham, Senhor, em usinas, Senhor, trabalham, Senhor, em lavouras, Pai, e dependem, Senhor, ali de uma boa produção dessas usinas, Pai, para ter o pão de cada dia, Pai. Então manda chuva para nós, Pai, chuva é primordial, Senhor, para a gente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, os enfermos, Senhor, visita-nos, Senhor, no nosso íntimo, Pai. Ó Santo Espírito de Deus, que conhece a gente desde os pés à cabeça, que conhece tudo que a gente precisa, vem nos visitar, vem ao nosso encontro. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por nós, Pai. Amém. Amém. Assim nós terminamos o nosso culto. Deus abençoe e tenha uma boa noite.